Olá, gente. Eu sou a professora Silvana e na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão com radicais. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal, ok? Vamos lá. Multiplicação e divisão com radicais. Os índices devem ser iguais. Bem, índice é o número que fica dentro do meu radical. Aqui, ó. No caso, n pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5. E aqui nós temos o radicando. Isso aqui é a composição da nossa raiz, tá? Nós temos o índice, temos o radical, o radicando e o resultado é a raiz. Como é que eu posso fazer quando eu tenho uma multiplicação entre radicais? Eu vou primeiro observar se os índices são iguais. Se os índices forem iguais, eu posso multiplicar os radicandos, ok? A propriedade me diz o quê? Que quando os índices são iguais, eu apenas repito a raiz, tá? E boto dentro do meu radicando o resultado da multiplicação do primeiro radicando vezes o segundo radicando, no caso da multiplicação. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho raiz cúbica de 4, que multiplica raiz cúbica de 3. Se fosse na soma, eu não poderia fazer, porque na soma, além dos índices serem iguais, eu também preciso que os radicandos sejam iguais. Na multiplicação e na divisão, não. Basta que os índices sejam iguais. Aqui eu tenho o índice 3, aqui eu tenho o índice 3. Então, eu vou repetir aqui o meu radical, vou repetir o meu índice e vou multiplicar os meus radicandos. Isso vai ser igual a quê? Raiz cúbica, 4 vezes 3, 12. Só isso, tá? Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vejo duas raízes sendo multiplicadas? Observar se os índices são iguais. São iguais? Não tem problema nenhum, posso resolver. Aqui é o caso da divisão. Divisão, tá? É quando eu tenho índices iguais. Eu vou fazer o quê? Vou repetir o radical, vou repetir o índice e vou dividir os radicandos. Vai ficar x sobre y, que é uma divisão, tá? Então, a raiz x elevado a n dividido por raiz y elevado a n é igual a quê? X dividido por y, tá? Raiz n de x dividido por y. Vamos ver como é que fica isso no numeral? Eu tenho raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 4. Os índices são iguais? Ok, são iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir o meu radical e o índice. Aqui é 2, tá? Quando eu não tenho nada, é como se eu tivesse 2. E vou dividir os meus radicandos. 8 dividido por 4. Vai ficar igual o quê? 8 dividido por 4, 2. Essa é a minha resposta. Ok? Então, recapitulando aqui, quando eu tenho multiplicação ou divisão com radicais, o que eu faço? Observo os índices. Índices iguais, multiplico. Índices iguais, divido. Índices diferentes, por enquanto, nada. Vamos ver agora um segundo caso, que é quando eu tenho os índices diferentes. Vocês vão aprender, quando vocês têm índices diferentes, como é que a gente vai resolver. Bem, radicais com índices diferentes. Faço o MMC dos índices. Então, eu tenho aqui dois radicais. Eu tenho com o índice 3. Aqui, eu tenho com o índice 2. Mesmo aqui, os radicandos sendo iguais, eu não posso fazer essa multiplicação, porque no caso da multiplicação e da divisão, não me importa os radicandos, apenas os radicais. Os radicandos não fazem diferença. Como é que eu vou transformar esses dois radicais em radicais iguais? Eu vou fazer o MMC entre quem? Entre 3 e 2. Ok? Como é que eu faço? O MMC, múltiplos de 3, múltiplos de 2, ok? Quando eu achar o menor, eu paro. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Continua. Múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pronto. Achei o meu menor múltiplo comum
entre 3 e 2, que é o 6. Bem, por que eu fiz o MMC e cheguei ao resultado 6? Porque eu vou substituir os meus radicais, tá? O índice dos meus radicais pelo 6. Aqui, no lugar do 3, vai ficar o 6, tá? E aqui, no lugar do 2, vai ficar o 6 também. Mas eu alterei os meus radicais, tá? Os índices dos meus radicais. Quando eu altero, eu também tenho que alterar aqui dentro os meus radicantes. Se aqui eu tinha 3 e fiquei com 6, eu multipliquei esse 3 por 2, certo? 3 vezes 2, 6. Como eu multipliquei o meu índice por 2, eu também tenho que multiplicar o expoente, no caso que aqui é como se fosse 1, por 2, ó, do meu radicando. Ó. Aqui era 1, multipliquei por 2, ficou 2. Aqui também eu tinha o índice 2. Para eu ficar com 6, eu multipliquei por quem? Por 3. 2 vezes 3 deu 6. Se eu multipliquei o meu índice por 3, eu também tenho que multiplicar o expoente aqui do meu 2, que era 1, vou multiplicar por 3. Quando eu não tenho nada no expoente, é como se fosse 1. 1 vezes 3, 3. Ok? Então, agora eu tenho raiz sexta de 2 ao quadrado, que multiplica a raiz sexta de 2 ao cubo. Igualei os índices? Sim. Agora eu posso multiplicar? Sim. Como eu faço isso? Repito os meus índices, tá? Minha raiz com o índice 6 e resolvo. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 ao cubo, 8. É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Que vai dar quanto? Raiz sexta, 8 vezes 4, 32. Ok? Então, eu posso multiplicar desde que eu tenha os índices iguais. Como eu faço isso? Através do MMC. E se aqui fosse ao quadrado? Se aqui nós tivéssemos assim, ó, 2 ao quadrado. Aí eu ia ter que multiplicar esse índice por 3, tá? Ficaria a sexta potência. Mas no caso aqui não era ao quadrado, vai ficar só 3 mesmo, tá? Tá aqui. Vamos para mais um exercício agora com divisão. Bem, agora nós temos a divisão de radicais. Só que essa divisão eu não posso fazer. Por quê? Porque eu tenho índices diferentes. Quando eu tenho índices diferentes, eu tenho que fazer o MMC do índice para achar um índice comum aos dois, tá? Um número que seja comum aos dois. MMC entre 2 e 5. Tá? Aqui dá 2, dá 1, dá 5, dá 5, dá 1, dá 1. E vai dar 10. Então, MMC entre 2 e 5 dá 10. O que isso quer dizer? Que o meu novo radical terá 10. Ah, eu não sei fazer o MMC desse jeito, não tem problema. Faz os múltiplos de 2, faz os múltiplos de 5, depois faz o MMC entre 2 e 5. Múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 5, 0, 5, 10. Pronto. Já achei o menor múltiplo comum aos dois, que é o 10. Ou faz fatorando, ou faz dessa forma, tá? Então, vamos lá. Achei o 10. E agora? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu novo índice do radical será o 10. Bem, para eu achar esse 10, eu tinha o índice 2. Eu tive que multiplicar o índice por 5. Se eu multipliquei o índice por 5, eu também tenho que multiplicar o expoente do meu radicando por 5. Aqui é como se fosse 1, o expoente. Quando eu não tenho nenhum expoente, é como se eu tivesse 1. 1 vezes 5. Aqui, eu tinha o índice do radical 5. Eu multipliquei por quem para chegar a 10? Por 2. 5 vezes 2, 10. Se eu multipliquei o índice por 2, eu também tenho que multiplicar o expoente do meu radicando por 2. Então, é como se eu tivesse 1. 1 vezes 2,
2. Tá? Aqui eu fiz devagarzinho para vocês entenderem, é vezes, tá? Mas é como se fosse 5. Agora, eu posso resolver? Sim. Por quê? Porque agora eu tenho índices iguais. Mas para facilitar, eu vou fazer agora índice 10 de 3 elevado à quinta potência, dividido aqui com índice 10 de 2 elevado à segunda potência, tá? Só simplifiquei. Como é que eu resolvo isso? Eu coloco um único radical e vou dividir. Aqui eu tenho índice 10 de 3 à quinta, índice 10 de 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? Índice 10 de 3 à quinta potência dividido por índice por 2 ao quadrado. O que eu fiz? Eu tirei um dos meus radicais. Ficou um radical só por os dois, tá ok? Vamos ver. Aqui 3 elevado à quinta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Então, no lugar de 3 elevado a 5, eu vou colocar o quê? 243 dividido em 2 ao quadrado, 4. Bem, gente, então a resposta, raiz décima de 243 sobre 4. Tá? Então, o que é importante eu lembrar? Tenho multiplicação e tenho divisão entre radicais, eu tenho que olhar os índices. Índices iguais, posso fazer direto. Índices diferentes, faço MMC entre os índices e multiplico também o radicando pela diferença do número que eu multipliquei o índice. No caso aqui, 5 e 2. 5 e 2. Tá? Fazendo isso, pode resolver normalmente. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, tá ok? E de compartilhar com os amigos que também precisam.